Olá, tudo bem? Eu sou o Marco Túlio Almeida e nós vamos falar sobre processos de manutenção na prática. O tema de hoje é análise de falhas. Antes da gente entrar no aspecto da análise de falha, vamos dar uma passada sobre expectativas de o que você vai ver nesse vídeo. A ideia é passar sobre todo o processo de como fazer uma análise de falha de forma prática. Durante cada etapa desse processo, eu tenho uma expectativa de abordar com vocês as minhas vivências e as minhas experiências daquilo que está certo, daquilo que está errado, e no final condensar toda essa informação e trazer para você como você pode aplicar isso dentro da sua unidade de negócio, dentro da sua indústria. Ok? Combinado? Antes de mais nada, nós vamos passar sobre alguns conceitos para a gente poder se equalizar. O que é um objetivo? Qual é, na verdade, o objetivo da equipe de manutenção? Para esse processo especificamente, o objetivo da manutenção é evitar falhas, certo? E aí, o que é uma falha? Segundo Siqueira, uma falha consiste na interrupção ou alteração da capacidade de um item de desempenhar uma função requerida ou esperada. Aqui, eu queria trazer para vocês o primeiro ponto de atenção. Normalmente, o processo de análise de falha, ele é de responsabilidade de uma equipe de manutenção. Qual é o ponto de atenção? Esse processo, ele não é apenas dessa equipe. Ele é um processo de toda a sua unidade industrial. De todas as pessoas que, de certa forma, estão ligadas ao processo produtivo. Então, tome bastante atenção sobre isso. Isso é uma boa prática. Equipe de produção, equipe de qualidade, equipes de manutenção, áreas diferentes, áreas distintas, todo mundo que estiver conectado com o processo produtivo é parte ou precisa de fazer parte desse processo de análise de falha. Ok? Estamos calibrados no nosso entendimento de base? Aí a gente vai dar um passo além. O que é o processo de análise de falha em si? O processo de análise de falha é um cadenciado de ações, de investigação e de metodologias que vai te permitir enxergar a causa raiz. Então eu aplico sequências técnicas que eu possa identificar qual é a causa fundamental, qual é a causa raiz fundamental daquele evento de falha em si. E o que a gente sai como fruto desse processo de análise de falha? Primeiro, identificado a causa raiz, qual é a saída desse processo de análise de falha? Ações de bloqueio, medidas corretivas e a abrangência. Então eu tenho ações que vão atingir diretamente o modo de falha daquela causa raiz. Caso a gente não tenha condições de fazer uma implementação de imediato dessa ação desse plano de ação, ações de mitigação até o dia que o processo ou as condições te permitam fazer a ação definitiva. Então, são ações de mitigação e principalmente olhar para os lados. São ações de abrangência. Se eu tive uma falha num determinado tipo de equipamento, quais são os irmãos, quais são os equipamentos similares ou quais são os processos parecidos que possam ter aquele tipo de modo de falha que a gente também precisa de fazer uma aplicação nisso, ok? Nós vamos começar a fazer análise de falha seguindo a sequência de um formulário que eu venho construindo ao longo dos anos. E a cada experiência profissional que eu tenho vivido, ou ocorrências que vão acontecendo, a gente vai agregando e esse formato, esse material ele é vivo. Ele vai otimizando com base naquilo que eu e muitos dos meus colegas de trabalho a gente já viveu e a gente sabe. Isso é aplicável na prática. Então tudo que vocês vão passar aqui agora junto comigo é aquilo que a gente já viveu, que eu já vivi de experiência aplicado na prática. Ok? Ele é vivo. Eu vou deixar no final do vídeo o link para que vocês possam baixar esse formulário, leve para a sua unidade, construa o seu. Se você já o tem, dá uma passada com o que é o seu processo versus o que eu proponho, trago para vocês aqui.
Dá para mudar? Muda. Ele é vivo, ele precisa ser adaptado e customizado à sua necessidade e à sua realidade. A minha expectativa aqui é passar para vocês o que funciona e quais são os pontos de atenção. Vamos lá? Primeiro, um cabeçalho com qual é o número da análise, qual é a data da ocorrência, qual é a hora de início, qual é a hora de fim, quantas toneladas, litros, sacas, depende da unidade que é a sua classificação de perda, ok? Quem é o responsável por conduzir? Aqui eu vou trazer um segundo ponto de atenção para vocês. A análise de falha, ela é um processo multidisciplinar e envolve todas as pessoas que estão associadas com aquela área de processo ou aquele equipamento. É muito comum, e isso eu vejo em várias ocasiões, eu já tive a experiência e a oportunidade de viver isso, as pessoas fazerem análise de falha sozinho, ou elas fazem análise de falha somente com o seu par, que vocês são da mesma equipe, ou vocês são da mesma disciplina. Qual é o risco disso? A nossa cabeça, pessoas que são do mesmo grupo, uma equipe de elétrica, fazendo uma investigação de um processo, de uma perda de produção de um composto elétrico, de um equipamento, de um processo que seja. A cabeça das pessoas, elas têm uma tendência de ser igual. Esse ponto de atenção prático que eu trago para vocês coloque pessoas diferentes com pensamentos diferentes junto com vocês, para questionar, para que vocês efetivamente identifiquem a causa fundamental, ok? Vamos para mais um ponto de atenção. Aqui existe uma classificação sobre qual é o demandante dessa análise de falha. Ele é por uma perda de produção? Está aqui em vermelho para que você copie e coloque dentro da sua unidade qual é o gatilho da sua perda de produção. Qual é o ponto de atenção? Gatilho muito apertado te traz, dependendo do seu processo, e se você tem uma condição de muitas falhas, te traz um ciclo eterno de fazer a análise de falha. A análise de falha, ela é um processo corretivo, ele é um processo reativo. Ele já aconteceu o problema, o leite já derramou. Todo o nosso trabalho por trás e vários outros processos de manutenção, que é o nosso caso aqui, a gente trabalha para que evite falhas. Trabalhar de forma antecipada, previsível, outras metodologias e outras técnicas para que a gente evite que essa falha aconteça. Mas as coisas acontecem e as falhas acontecem. Uma vez ocorreu a perda de produção, a gente aplica a metodologia para poder identificar a causa fundamental. Só que o nosso trabalho maior precisa de estar antes. Ele precisa de ser feito em outros processos anteriores, preventivos, que evite esse momento de agora. Ok? Se você, na sua unidade, está aplicando ou está implementando um processo de análise de falha, toma cuidado com esse alvo aqui, com esse gatilho. Gatilho muito apertado entra num ciclo de muitas análises de falha. Você drena toda a sua energia de especialistas, supervisores, técnicos para poder entrar num ciclo repetitivo de análise de falha e aí você entra num ciclo sempre reativo. Toma muito cuidado com isso, ok? Já vi experiências onde se espreme o gatilho e a equipe não consegue sair disso para trabalhar de forma antecipada. Bora lá? Vamos para o próximo passo? O descritivo da ocorrência e embaixo o estado da produção no momento que ocorreu o evento. Aqui é a hora que o responsável daquela disciplina e daquela análise de falha, ele faz coleta de dados, coletas de informações. Quem fez? O que fez? Quais foram as etapas seguidas? Copie informações, busque informações em relatórios de produção, registros do profissional que fez a ação corretiva. Ponto importante na hora de fazer a descrição da ocorrência. Faça a entrevista com as pessoas. Isso é o que garante o sucesso. Existem coisas que as pessoas vão te dizer, ações que foram executadas ou percepções que as pessoas tiveram, que eles viram ou entenderam como modo de falha,
que não vão estar escritos nas ocorrências. Então, ponto importante, faça as entrevistas. Isso remete a um segundo ponto, o tempo que você demora para poder fazer essa análise de falha, ou melhor, o tempo que delonga da gente executar a investigação da análise de falha em detrimento à data da ocorrência. Quanto mais próximo da data da ocorrência, mais fresco as informações estarão na cabeça das pessoas. Pontos importantes. Por que, Marco Túlio, a gente precisa de anotar qual é o estado da produção naquele momento? Existem eventos de perda, existem perdas de processo que a condição do balanço de produção permitiu que aqui houvesse uma perda de produção. Por exemplo, eu tenho um tanque de estocagem e esse tanque estava com um nível baixo. Num determinado momento, eu tenho uma bomba que me deu uma falha, um evento hipotético. Por o tanque estar baixo, tivemos que parar o processo. Ok? É uma condição hipotética. Numa situação oposta, se esse tanque tivesse com um nível elevado, ou 50%, ou mais elevado, aquela bomba, nesse nosso problema hipotético, ela poderia ter falhado, daria tempo da gente restabelecer o equipamento, os níveis do tanque iam caindo, até que estabelecesse e a gente não pararia a produção. Então, isso é importante para estar descrito. O modo de falha em si, ele é um evento de perda de produção ou ele é um evento de perda de produção associado com aquela condição de balanço? Aí eu vou fazer um ponto lá para frente quando a gente for colocar a sua análise de falha e como a gente for identificar as causas raízes. Eu não posso olhar só para o modo de falha. Eu tenho que considerar uma associação com aquela condição de balanço e talvez, se o seu processo permitir, estabelecer condições mínimas para aquele nível de funcionamento, para que essa perda se evite novamente. Só um exemplo hipotético, por que a gente precisa de identificar o estado da produção, ou qual é a condição de balanço de processo naquele momento. Vamos pro próximo passo. Agora a gente entra na linha do tempo. Nessa etapa de um processo de análise de falha, é importante detalharmos minuto a minuto dos eventos que sucederam, um tempo antes que sucederam ao evento da falha e posterior ao evento da falha. Com isso, nos traz duas condições. Primeiro, o objeto dessa análise de falha, ele é tratar o modo de falha em si. Bom. Segundo, quais ações nós tivemos no decorrer da sequencial à falha de manutenção, de operação, de liberação de bloqueio, de acidente, que nos trouxeram outro agravante que aumentaram esse potencial da falha, que é o tempo de atendimento. E aí a gente entra em outros aspectos que o tempo de atendimento, somado ao evento da perda de produção ou evento da falha, é perda de dinheiro de qualquer forma. Não só o modo de falha em si a gente precisa de tratar, como os recursos necessários, a rapidez que essa equipe atendeu e restabeleceu a condição de processo, porque tudo isso é dinheiro perdido. Ok? Então vamos deixar isso claro. Não só a falha é o dinheiro perdido, o tempo que a gente delonga para que restabeleça o processo também é. E aqui a gente entra num aspecto de apoiar as pessoas que fazem esse processo de investigação, de escrever, baseado naquela linha do tempo, quais foram todas as ações corretivas ou de mitigação que foram executadas. Por que a gente precisa de registrar isso? Aquele evento de restabelecer o processo, ele foi definitivo ou ele foi temporário? Essa é uma questão. Essa equipe que atendeu aqui foram às 2 horas da manhã de uma sexta-feira. Você entra para poder fazer uma investigação de análise de falha posterior a isso, usualmente, ok? Usualmente. Essas informações, onde elas estão registradas? Na registro de ocorrência, no livro da equipe de manutenção, na ordem de serviço da equipe de manutenção. Traga para aqui, deixa ela clara, escrita de forma clara. Esse equipamento onde houve uma quebra, a gente precisa, talvez,
fazer uma manutenção corretiva futura para restabelecer a condição de base. Porque aqui, e de forma correta, essa equipe que fez o atendimento de emergência botou o processo para funcionar. E esse é o papel daquela equipe. No segundo, quanto que a gente perdeu com isso? Na unidade que a sua empresa monitora, é dinheiro, é tonelada, é dólar, é saca, é litros, são caixas, ok? Numa análise de falha, a gente não pode olhar somente para aquela falha e aquela quebra do equipamento. Vamos, um segundo exemplo hipotético. Aquele modo de falha, ele me trouxe um incêndio, ok? Esse incêndio queima um bandejamento de cabos que me fez ficar X horas, um dia inteiro de produção parado e isso tudo tem que ser contabilizado, ok? Um segundo exemplo hipotético. Fez com que a gente precisasse de mobilizar um guindaste de 450 toneladas que saiu da cidade vizinha. Quanto que custou isso? O tempo, a mobilização, os dias ou as horas que esse guindaste se preparou para poder colocar aquilo ali, ou o reparo emergencial do redutor, um outro exemplo, que veio de uma empresa externa que estava fazendo isso. Então, quanto que custou isso tudo? Contabiliza. Coloque isso tudo na mesma página, porque a sua perda de produção, ela não foi somente a quantidade de toneladas de produtos que você deixou de produzir naquele determinado momento. Ela tem todo um aparato que talvez a sua perda de produção em si ela foi pouca, dependendo do seu balanço ou condição de processo, mas teve um enorme envolvimento periférico de recursos, de material, de envolvimento das pessoas. Contabiliza isso. Pensa nisso na hora de escrever sobre a causa raiz e efetivamente, na hora de você investigar qual que é a causa raiz e efetivamente você identificar qual realmente foi o seu problema. E aqui a gente entra na questão do problema. E outra, ponto de atenção, próximo ponto de atenção, descrever o problema de forma correta. Quer uma sugestão? Utiliza os 5 porquês de uma forma mais simples, não com um propósito de identificar aqui uma causa fundamental. Eu vou passar aqui com vocês uns 2 exemplos sobre achar essa causa fundamental. Mas utiliza-se dos 5 porquês para poder identificar e deixar claramente qual foi o defeito, qual foi o problema. Em cima disso é que aí a gente entra para poder fazer a análise de falha. Bom, e aí, Marco Túlio, o que a gente usa para poder fazer a análise de falha? Lembra que o nosso propósito aqui é conversar sobre o processo em si e aquilo que dá certo ou que dá errado. Nós colocamos aqui um exemplo de Ishikawa como um método para poder fazer a análise de falha. Eu confesso que eu gosto mais do árvore de falha. São similares, mas são afinidades, né? Qual é o método que você vai usar na sua unidade? Qual é o recomendado para você? Aquilo que você está habituado para poder fazer ou que você tem mais afinidade para fazer. Vai usar os 5 porquês? Vai usar o Ishikawa? Vai usar a árvore de falha? Vai usar outro tipo de metodologia que vocês já têm na sua unidade a facilidade de executar, já está no entendimento das pessoas? Use aquilo que você já pratica. Não crie uma coisa nova. O ponto é, faça. Esse é o ponto importante. Faça. Estabeleça, num ponto anterior, estabeleça um problema de forma clara. Em cima desse problema, aplique a sua metodologia e saia com a causa raiz. Mais um ponto de atenção. Para qualquer hipótese nesse nosso exemplo aqui, que é o Ishikawa, cada hipótese dessa, ela precisa ser confirmada com evidência e ela precisa ser descartada com evidência. Nenhuma dessas hipóteses a gente deixa no limbo. E aqui, a gente entra num passo como se fosse uma investigação como se as pessoas confundem muito o plano de investigação com o plano de ação.
Mais à frente a gente vai entrar nos aspectos importantes sobre o plano de ação. Mas aqui é plano de investigação. Eu não sei, eu só sei o problema, mas eu não sei qual foi a causa raiz. Coloque todas as hipóteses possíveis que vocês puderem imaginar. E para cada hipótese dessa, faça a investigação correta. Isso é o porquê de nós precisarmos de pessoas diferentes dentro do time. Lembra do meu exemplo sobre uma equipe de elétrica, somente uma equipe de elétrica fazendo uma investigação de uma análise de falha de elétrica? Como que você vai ter uma visão do processo? Como você vai ter uma visão do balanço? Como você tem uma visão mecânica sobre a dinâmica do equipamento em campo que deu a falha? Por isso é importante você ter pessoas diferentes. Aqui é a hora que a gente faz testes de material, aqui a gente faz ensaio de carga, aqui a gente tira a amostra, manda para laboratório, aqui a gente faz teste em campo com hipóteses. E aqui podem ter diversos tipos associados com aquele problema. Por isso, de novo, é importante você deixar de forma clara qual foi o problema, porque aqui, se a gente não definir de forma clara isso, você entra numa infinidade de hipóteses e a gente acaba se perdendo e se o seu problema não está descrito de forma clara, você vai chegar em todas as hipóteses como descartada e com as respectivas evidências descartadas. O que isso mostra? Nós erramos lá atrás na hora de definir qual foi o problema. Ok? Então, investigação é diferente de plano de ação. E o plano de investigação ele tem que acabar junto com a análise de falha. Bom, agora a gente entra efetivamente na causa raiz. Você já fez uma definição de problema, a gente já aplicou uma métrica que é o que você está acostumado dentro da sua unidade, você identificou qual é a causa raiz com evidência, ok? E usualmente numa indústria as pessoas têm uma característica mais técnica, um técnico, um engenheiro, um profissional de campo. Sempre está, a maior parte dessas pessoas que têm usado essa ferramenta em indústria, deixando bem claro, são pessoas que têm um viés técnico. Quase todos nós têm uma tendência de identificar um problema. A gente vai encontrar um problema físico, mas quase todos nós temos uma tendência de parar aqui. Causa raiz física. Causa raiz física é o equipamento em si que quebrou. É o processo que parou. Isso tá mais do que claro. Isso é inerente à quebra do processo, à perda de produção. Ok? Entretanto, o que eu trago para vocês como uma experiência? Se você já tem um processo, ele já funciona com aquela combinação de equipamentos, ele foi desenhado para aquilo, eu vou botar uma pulga atrás da sua orelha. Por que você precisa de colocar uma válvula a mais, um transmissor a mais, um medidor a mais, repotencializar a bomba? Significa que o seu problema está caracterizado de forma errada. Se eu entro num aspecto de ter que mudar fisicamente um projeto que já está estabelecido, aqui eu estou dizendo para processos estabelecidos, esse problema não é só físico. Ele tem outra coisa por trás. Ok? Toma isso como ponto de atenção. Sou muito reticente com relação a criar condições físicas a mais, criar condições a mais, sem antes olhar o que eu estou deixando para trás. Em dados momentos é importante e vai trazer uma segurança maior, vai trazer uma estabilidade de processo maior, só que não é só isso. Aí a gente entra num segundo ponto que daqui para frente poucas pessoas têm coragem de poder avançar ou avançam de forma assertiva. A causa raiz humana ela está associada a um descumprimento de procedimento, a uma negligência, uma omissão, a um erro do profissional. Aí, saindo um pouco sobre o processo de análise de falha, a gente sabe quanto custa preparar um profissional, treiná-lo naquela função para exercer aquele tipo de atividade e ele tornar-se um especialista dentro daquela tarefa. Na minha experiência fazendo análise de falha, eu vejo algumas pessoas tratando a causa raiz humana como ação punitiva. Tome bastante cuidado com relação a isso.
porque isso traz um efeito colateral nas outras pessoas da equipe. Em determinado, não estou dizendo que não é para aplicar o plano positivo. Em determinados momentos ele precisa ser aplicado. Mas aqui, sobre uma visão prática, de experiência, de quem já fez bastante análise de falha, procura entender o porquê houve aquela causa raiz humana e como que a gente mitiga isso com treinamentos, com ações, com aquela pessoa. Será que aquela pessoa ela está sentada na cadeira correta? Ela está executando a função correta? Ele entendeu que aquilo é importante? De uma certa forma, eu passei para ele, eu como um gestor daquela pessoa, passei para ele o que ele precisa de fazer. Pensa nisso. Antes da gente criar... Eu tenho um receio muito grande com relação às ações punitivas, porque eu não vejo que isso constrói, eu vejo que isso... A minha visão prática daquilo que já ocorreu e das análises de falha que eu fiz, ela sempre teve um efeito colateral. Pouco teve um efeito benéfico. Ok? Construa. Use esse exemplo e use essa análise de falha ou esse evento de causa raiz humana para construir uma equipe e para melhorar o seu processo junto às pessoas. E por último, vamos entrar em causa raiz organizacional. Nas minhas vivências, fazendo análise de falha, aqui é o lugar onde usualmente as pessoas não gostam de entrar. Vou dar um exemplo para vocês assim. O que Marco Túlio é a causa raiz organizacional? É quando o ambiente não permite, ou as condições de trabalho, ela não me permite executar aquilo que eu preciso de fazer. Por exemplo, um evento real. Havia um plano de manutenção preventivo, um determinado tipo de equipamento, e essa ação preventiva, ela precisava de ocorrer em conjunto entre times de manutenção e times de operação. A equipe de manutenção ela estava lá e a equipe de operação ela não estava lá na mesma frequência e na mesma cadência que precisava de estar. Qual era a consequência disso? E aí, antes de falar sobre a consequência, o profissional da equipe operacional, ele queria fazer, ele sabia que era importante fazer, ele se esforçava para estar lá, tá certo? Só que o ambiente, ele tinha tantas outras tarefas para poder fazer que eram tão prioritárias que isso o impedia de fazer aquela manutenção preventiva semanal. Lembra da periodicidade agora, certo? Qual foi a consequência disso? Toda vez que a gente precisava toda vez não, por 2 vezes seguidas que a gente havia desenhado o plano, que a gente vinha combinado de fazer isso junto, a gente precisou dos equipamentos e eles não funcionaram. Ok? Só depois do segundo evento, que aí a equipe foi revisar a análise de falha que já tinha sido feita e falou, tá aqui, esse é o plano, não tem nenhum modo de falha novo, o que está acontecendo é um descumprimento de procedimento, não por vontade do profissional que precisava estar lá. Então, não é uma causa raiz humana, é uma causa raiz organizacional. Aquela equipe se reorganizou, colocou essa atividade como prioridade e a partir dali essa dupla profissionais de manutenção e operação trabalharam cadencialmente todas as semanas. Qual foi o ganho disso? Todos os eventos seguidos depois dessa rediscussão de prioridade, o equipamento funcionou todas as vezes, todas as vezes. Quanto nos custou isso? 0. Não houve nenhum tipo de investimento a mais por conta disso. Isso é uma característica muito forte de causa raiz organizacional. Ela dá trabalho, ela envolve rotina das pessoas, ela envolve comunicação entre equipes, as pessoas se entenderem, as pessoas terem uma vontade genuína ou estarem juntos de forma genuína naquele problema, ou estamos trabalhando juntos. Okay? Esse é o ponto-chave da causa organizacional. Isso dá trabalho mesmo. Qual foi o segundo benefício? O benefício colateral desse exemplo que eu acabei de citar? Era um grupo de equipamentos que precisavam ser feito manutenção semanalmente,
Como eles passaram a ter mais confiabilidade em função do plano preventivo estar sendo executado de forma correta, numa revisão do plano preventivo, que já a equipe pegou, dividiu ele pela metade e executava a metade numa semana, a outra metade na outra. Ou seja, nós mudamos a periodicidade foi aumentada de uma semana para 2 semanas. Nós ganhamos tempo, sem perder a confiabilidade. Ok? Grava isso. Vamos outros exemplos sobre causa raiz organizacional. Alterações de projeto sem cumprir o ciclo completo de revisão de processos. Tomadas de decisão. Quantas vezes a gente toma a decisão de executar um determinado tipo de ação ou de não fazer tal manutenção que precisava ser executado naquele tempo, a gente toma a decisão de não executar por outras condições, ok? Isso gera um evento de perda de produção. Está errado a tomada de decisão? Significa que agora nós vamos ser restritivos a tudo? Não, a tomada de decisão é uma tomada de risco, ela é intrínseca do nosso trabalho. Isso vai acontecer. Qual é o ponto-chave da gente ter a maturidade de fazer um processo de análise de falha e olhar para ele de forma pragmática? Levar em consideração que aquela tomada de decisão ela foi errada e criar uma medida de contorno para que para aquele ponto, a gente leve em consideração outros fatores. Para poder enriquecer o processo, para fazer a nossa maturidade aumentar. Esse é o ponto-chave. E aqui, nessa sequência, a gente fecha o aspecto sobre identificação de causa raiz. Então, vamos para o próximo tópico. Numa etapa desse formulário que eu vou disponibilizar para vocês, tem uma hora que a gente precisa de olhar para trás e para o futuro. Aquele modo de falha daquele equipamento, ele poderia ter sido detectado? Eu tinha condições de evitar aquela falha? Nós vamos tratar isso numa fase de detecção de falha. Revisa o seu processo, seus outros processos de manutenção para poder ver se a gente poderia ser detectado essa falha ou não. E olhar para frente. Quais são, na verdade, as nossas abrangências? Quantos equipamentos similares, isso a gente passou lá no início na nossa pauta e expectativa desse vídeo. Quais são os equipamentos similares que eu posso ter aquele modo de falha? Ponto prático. Tenha atenção com relação à abrangência. Não queira abraçar o mundo. Você vai encher o seu plano de ação com equipamentos de abrangência, vai gastar muito tempo sobre isso. Seja sucinto, pragmático, ok? Aqui a gente entra no final desse processo de análise de falha. Nós entramos nos planos de ação. E nesse período executando análise de falha, eu vejo as pessoas algumas pessoas têm o hábito de colocar muitos planos de ação. Eu te peço, tenha cuidado com isso. Seja sucinto. Seja direto ao ponto. Qual é o efeito colateral de muitas análises de falha? A gente dispersa. E a gente gasta muita energia e a gente descredibiliza o processo. Eu penso nisso. Por isso, nesse formulário eu trago para vocês aqui, antes de escrever o plano de ação, para qual modo de falha ele atende. E aqui, lá no início, nós conversamos sobre quais são as possíveis saídas de um processo de análise de falha. A ação de corretiva que vai direto no ponto da causa raiz, uma ação de mitigação caso a causa raiz, a ação definitiva eu não possa implementar de forma, naquele determinado momento, por qualquer condição, eu crio uma ação de mitigação, porque eu já conheço a falha, eu vou evitar que essa falha aconteça, e ações de abrangência. Ações de abrangência eu vou olhar para os irmãos, eu vou olhar para os equipamentos similares, para os processos similares. Onde eu possa aplicar um determinado tipo de mitigação ou ação corretiva antes que o evento ocorra. É aqui que o processo de análise de falha, ele traz o seu benefício. Tudo certo?
E chegamos ao final do nosso processo de análise de falha. Vamos dar uma recapitulada nos pontos importantes que eu trouxe para vocês aqui? Primeiro, análise de falha é um processo que a manutenção toma conta, mas ele é um processo da sua unidade industrial. Ele é de todos, ele é da manutenção, da equipe de produção, de uma equipe de qualidade. Eu estou para dizer que se você quiser fazer uma investigação, quer usar isso daqui para poder fazer uma investigação de ambiental, quer usar isso aqui para poder fazer uma investigação de acidente, de segurança, segue a metodologia. Você certamente vai chegar no seu propósito, ok? Isso é de todos. É uma ferramenta para uso de todos. Segundo ponto para a gente lembrar, toma cuidado com gatilho apertado. Se você já tem na sua unidade um processo estabelecido, maduro, onde as pessoas trabalham de forma colaborativa, perfeito. Essa é a hora exatamente de você espremer, de dar aquela enxugada no seu alvo. Mas se você está construindo um processo, minha sugestão e a vivência prática é: mantenha um target adequado, onde as pessoas possam fazer uma análise de falha de qualidade, multidisciplinar, de forma genuína, das pessoas não terem aquele medo de se protegerem e tudo mais, das pessoas serem colaborativas de forma de verdade. Aí você vai ganhar bastante. Você vai entender que o processo ele vai ser um PDCA que ele vai... eu já tive esse tipo de vivência. Quando as pessoas sentam à mesa e fazem esse trabalho juntas, o número de perda de produção da fábrica onde eu já trabalhei, ele caiu significativamente e é visível. É dinheiro que estava sendo jogado no ralo e agora ele está sendo conduzido para o bolso. Simples assim. Investigação multidisciplinar. Descreva corretamente o problema. Lembra quando eu fui mostrar a fotografia do Chikawa? Ou você vai usar a sua árvore de falha? Se você... E para aquele problema você descreve quais são as hipóteses que possam fazer esse problema acontecer. Se você chegar a um ponto e não conseguiu hipótese nenhuma, dá uma revisitada no seu problema. Talvez você tenha descrito o problema de uma forma errada. Pensa nisso. Hipóteses, todas elas têm que ser confirmadas ou descartadas por evidência. Uma visão pragmática, técnica. Isso aconteceu por conta disso. Está aqui o registro, a foto. Está aqui os logs de erros do nosso sistema automático. Isso aqui está descartado por conta disso. Essa ação não ocorreu. Está escrito aqui, está registrado. Causa raiz física, humana e organizacional. Pensa nisso. Não fuja da causa raiz organizacional. Ela dá trabalho, ela envolve pessoas, ela envolve equipes que já têm que trabalham ali daquela forma, e você vai mexer na forma de trabalho e se incomoda. Pensa nisso de forma genuína. Esse incômodo, ele é só um incômodo. Na maioria das vezes ele não traz grandes investimentos ou sequer um investimento. Ele é só uma mudança de comportamento. Cuidado para não trazer uma ação para a causa raiz humana punitiva. Tem um efeito colateral. Use a causa raiz humana como um processo de aprendizado. Ok? E por último, plano de ação direto ao ponto. Um ataca no alvo do modo de falha, ou é a abrangência, ou é um plano de mitigação. Não fuja do modo de falha. Não use a análise de falha para poder aproveitar, já que a gente está fazendo a análise de falha, vamos corrigir esse outro problema assim, que você descaracteriza o processo. Bom, aqui a gente chega ao final do nosso vídeo sobre o processo de manutenção aplicado na prática. Tema de hoje é análise de falha. Vá no nosso site www.atlanticogestãoindustrial.com, baixe o formulário, imprima, converse com as pessoas. Espero que tenham gostado. Espero que seja útil para vocês. Espero que vocês façam uso desse processo, compartilhe com as pessoas. E é isso daí, e até a próxima.